Hoje eu vou falar sobre endometriose e não é por causa da endometriose da Anitta, porque essa nossa live já estava agendada antes da situação dela. É uma doença que eu já me preocupo há muitos anos, quem é minha paciente sabe disso. Em 2010 eu escrevi uma coluna numa revista em São Leopoldo, a Classic Life, já manifestando a minha preocupação e tentando alertar as minhas pacientes. Desde adolescentes eu já me preocupo com essa situação futura. E por que a endometriose ela é preocupante? Primeiro, porque só quem tem endometriose, agora já tem duas pacientes que eu vi que entraram que tem, só quem tem endometriose sabe o que é. Então a endometriose ela promove uma má qualidade de vida, dores intensas, às vezes incapacitantes. Ela retira muitas vezes a mulher do convívio social, do trabalho, muitas se sacrificam para trabalhar nessas condições de dor. 50% das mulheres inférteis é por causa da endometriose. E em função da dor e do desconforto, tem muitas pacientes que acabam apresentando ansiedade e depressão, porque ninguém consegue viver bem com dor. A minha segunda preocupação é a demora no diagnóstico. Então, eu até acho que hoje o diagnóstico é mais cedo. Antigamente se levava de 7 a 10 anos. Hoje eu acho que de 4 a 7 talvez já seja o tempo. E além da demora no diagnóstico, a gente tem um outro problema ainda, que é o segmento depois que já tem o diagnóstico. Principalmente aquelas pacientes que não conseguem engravidar. Então essas pacientes muitas vezes nos procuram 3, 4 anos após tentativas, né, vários vídeos, várias fertilizações, sem resultado e com uma qualidade de vida muito ruim, né, muita dor, muitas vezes elas perdem metade do ciclo, do mês, né, em função da endometriose. A terceira preocupação seria a incidência muito alta. E algo que me preocupa mais ainda é que recentemente se viu que a endometriose ela já começa na adolescência. Estima-se que 10 a 15% das mulheres têm endometriose no Brasil. Segundo o IBGE, em 2021, a população estava em torno de 213 milhões de habitantes, sendo que 51,8% da população é mulher. Se a gente colocar 10% ao invés de 15%, nós teríamos só no Brasil em torno de 11 milhões de mulheres com endometriose. E a quarta preocupação seria a faixa etária, né? Uma pesquisa recente, né, descobriu que a endometriose é mais comum nas adolescentes do que se acreditava. Teve um estudo que foi publicado no Jornal de Pediatria e Ginecologia da Adolescência, em que eles analisaram 19 estudos que incluíram 1.243 adolescentes com dor pélvica. 64% dessas adolescentes que fizeram videolaparoscopia, elas tinham algum grau de endometriose. E a análise dos dados demonstrou que 53% tinha doença leve, 28% tinha doença no estágio 2, 20% no estágio 3 e 13% no estágio 4, que é o mais grave. Então, uma paciente, né, adolescente com endometriose grave, então realmente a endometriose ela é um enigma para nós, né? Agora, na sequência, a gente vai falar sobre as causas. Então, quando a menina tem muita cólica, estima-se que 49% delas têm endometriose. E aquelas meninas que não respondem a medicamentos, tipo, usa anticoncepcional e continua com cólica, usa analgésicos e continua com cólica. Essa paciente, em torno de 75% dessas pacientes, elas têm endometriose. O que seria a endometriose? O endométrio é a camada de dentro do útero que se descama todos os meses, né, durante a menstruação. Então a endometriose seria esse tecido do útero fora do local habitual, né? E aí, quando o sangue cai na cavidade, os principais órgãos que são atingidos são os mais próximos, né? A bexiga, ureter, o intestino, ovários, o próprio útero, né? No útero é chamado de adenomiose ou adenomioma,
e no ovário é endometrioma. E nos outros órgãos adjacentes ali é endometriose do intestino, endometriose da bexiga, conforme o local. Nós temos também descritos já focos de endometriose à distância, pulmão, mucosa nasal, cérebro, só que isso são muito raros, né? Inclusive já foram descritos casos de endometriose em homens, mas é raro. E aí nós começamos a entender que a endometriose ela não é somente dependente de hormônio, ela tem outros fatores que justificariam isso. E qual é a causa da endometriose? Talvez fique um pouco mais chato essa parte, mas para quem tem endometriose é muito importante saber o que acontece consigo, né? Por que eu tive endometriose? Por que aconteceu comigo, né? Não se sabe exatamente a causa. Existem várias teorias que tentam explicar a endometriose. A primeira delas é a menstruação retrógrada, ou a teoria de Sampson, que seria a menstruação, além dela sair para fora do útero, né, para a cavidade externa, ela também voltaria retrogradamente e cairia através das trompas na cavidade. Essa seria, né, uma das teorias. Só que em torno de, a grande maioria das mulheres, no período menstrual, elas têm sangue na cavidade, mas somente 10% delas vai desenvolver endometriose. Aqui que a gente tem um elo perdido, que é um desafio. A segunda teoria seria a milleriana. O que é isso? Defende que a causa da endometriose seria estabelecida já no período embrionário. Então já nasceria, né, com a predisposição e aí permaneceria adormecida até mais tarde, quando outros fatores externos influenciassem e ela se manifestaria. A terceira teoria seria a teoria da metaplasia celômica. O que seria isso? Essa metaplasia celômica, ela se baseia que qualquer célula do corpo tem potencial de se transformar em outra célula. Então isso explicaria a ocorrência da endometriose antes da menarca, né, que é antes da primeira menstruação da menina, e também os focos à distância, né, porque como é que chega, se o útero é lá na cavidade pélvica, como é que chegaria no pulmão, por exemplo? Então a gente teria essa teoria que tenta explicar. A quarta teoria seria as metástases. O que é metástase? Quando a pessoa tem câncer, ela tem metástase em órgãos à distância. Então a endometriose também tem essa teoria que seria a metástase linfovascular. Então o tecido do endométrio ele cairia na corrente sanguínea através dos vasos linfáticos e sanguíneos, né? Inclusive tem experiências com ratos, né, que eles usaram células de endométrio endovenosa e elas foram parar no pulmão. Então realmente essa seria a outra teoria que explicaria a endometriose. A quinta teoria seria a genética. Então a história familiar, né, ela representa em torno de 50%. Então quando mãe e irmãs têm endometriose, é provável, né, tem o risco. Então sabendo-se disso aí que a gente pode, é uma das teorias em que a gente poderia agir, né? Porque a genética a gente não pode mudar, mas a epigenética, que a gente vai falar daqui a um tempo aqui, ela seria onde a gente poderia intervir. Seria a contribuição do quê? Como hoje está se estudando muito o genoma, então seriam os polimorfismos nos genes que regulam a função vascular e a remodelação do tecido em endométrio, que é dos outros tecidos em endométrio. Então, estudos recentes, eles descobriram que variações no DNA, no gene que produz a proteína neuropeptídeo S receptor 1, chamado de NPSR1, ocorrem com mais frequência em mulheres que têm endometriose. Então, isso aí estaria associado com a parte no gene. E o que esse receptor faz? Ele tem um papel na transmissão dos sinais nervosos e na inflamação. Então, a endometriose, o que a gente sabe, ela é uma doença inflamatória. A sexta teoria seria a teoria da disfunção imunológica. Aqui nós não sabemos se o sistema imunológico seria a causa da endometriose ou as doenças autoimunes aconteceriam já em função da doença. O que se sabe é que mulheres com doenças com endometriose têm um risco maior de ter doenças autoimunes. A sétima teoria
seria a das toxinas ambientais, que talvez nessa aqui a gente possa interferir muito, que seria o consumo de alimentos, né, com alta concentração de estrógenos. A gente vai falar numa coisa chamada de predominância estrogênica. O que é a predominância estrogênica? Quando ocorre um desequilíbrio entre o estrogênio e a progesterona. Então, o estrogênio ficaria em quantidade maior que a progesterona. E isso acontece pela ingestão de alimentos superprocessados, corantes, acidulantes, fitalatos, pesticidas, né, agrotóxicos, plásticos. Os plásticos, eles têm essas substâncias, né? Então isso faria com que aumentasse a concentração de estrogênio. E além disso, nós temos outras situações. Por exemplo, o uso de contraceptivos com doses elevadas de estrogênio, a deficiência de iodo e problemas da tireoide, que tem uma relação direta com a predominância estrogênica, a contaminação, né, por plásticos, né, que se usa ainda muito plástico na nossa vida diária, a obesidade, até inclusive tem um termo hoje, antes de eu falar da obesidade, que se usa chamado de disruptores endócrinos, que seriam essas substâncias químicas que interfeririam nos hormônios, né. A obesidade, né, isso eu sempre falo para os meus pacientes, que a obesidade ela é um risco importante não só para endometriose, mas para câncer de endométrio, câncer de mama, justamente porque no tecido adiposo tem atividade de uma enzima que é a aromatase P450. Então, quando acontece a aromatização do estradiol em estrona, que é produzido no ovário, e também da androstenediona, que é um outro hormônio, ele se transforma em estrona, que a estrona para mim, seria o estrogênio mais tóxico. As pacientes minhas, elas sabem qual é a preocupação que eu tenho. O outro seria a sobrecarga do fígado, com álcool, carboidrato, açúcar, porque o estrogênio ele é metabolizado no fígado. Então, quando tem sobrecarga hepática, processamento do estrogênio no fígado, me faltou a palavra, ele seria prejudicado. A outra seria uma dieta pobre em fibras, né? Isso tornaria o intestino, até hoje tem um termo chamado de leaky gut, que seria uma hiperpermeabilidade intestinal, faria também com que os estrogênios ficassem muito mais tempo em contato com a parede do intestino e aumentaria daí a concentração de estrogênio no organismo. Hoje se estuda muito microbiota, nós temos muitos testes genéticos já disponíveis, porém tem uma microbiota que eu entrei em contato com ela em 2019, que é uma microbiota chamada estroboloma, que é estrogênio com bolo fecal. Então essa microbiota, ela tem algumas particularidades, ela libera umas enzimas chamadas glucoronidases, que elas não deixam o estrogênio ser eliminado nas fezes, reconjugam ele e ainda transformam ele na forma ativa. E temos um problema, quando se usa antibiótico, ela não morre. Isso é uma preocupação que eu tenho, principalmente com crianças, porque hoje nós temos cada vez mais pacientes jovens, 20 e poucos anos, com câncer de mama. E esse é um questionamento que eu faço, porque as crianças hoje, não sei se na nossa época era diferente, mas hoje as crianças com 2, 3 anos já usaram antibiótico 5, 6 vezes, ou às vezes até mais. E será que essas crianças já não vão ficando hiperestrogênicas desde essa idade? Que aí a gente está tendo, que talvez isso justificaria as endometrioses mais cedo. Então esse eu já procurei na literatura e não achei nenhuma explicação, né, nenhuma relação disso, mas eu acho que nós poderíamos pensar, inclusive quem é minha paciente e me pede ajuda com as crianças, eu geralmente uso, né, tento proteger a microbiota intestinal e melhorar a imunidade dessas crianças, porque não adianta nós usar antibiótico, que aí baixa a imunidade e aí a infecção, aquela ali vai resolver, ou às vezes até não resolve, e logo adiante a criança vai ter uma infecção naquele mesmo sítio ou um sítio diferente, né, que pode ser infecção tanto bacteriana como viral. E tem uma outra teoria, que é uma teoria mais recente, que é das células tronco, que foi descoberta, isso ainda faltam estudos assim para comprovar, mas é uma coisa bem recente, que eles descobriram umas células tronco progenitoras no endométrio. Então,
o processo de regeneração celular ele poderia ser dependente dessas células tronco, né? Como o endométrio ele tem um poder de regeneração muito grande, porque todo mês ele descama e todo mês ele regenera. Então aí estaria uma outra teoria, né, que seria a 8ª teoria. Então vocês viram que a endometriose ela é um enigma, e hoje eu acho que talvez seja a doença que mais merece atenção e que ainda está sendo muito deixada de lado, né? Quais são os sintomas da endometriose? O mais comum são as cólicas intensas, né? Só que no período menstrual podem acontecer algumas coisas que eu sempre pergunto para os pacientes. Diarreia no período menstrual ou sangramento pelo intestino nesse período. Ardência para fazer xixi, tipo disúria, né? Que quando a endometriose já estaria na bexiga. Nós podemos ter alterações nos ciclos menstruais, que eles podem ser mais curtos, tipo 20 dias, 22, e o sangramento durar mais dias, porque nós temos vários tipos de sintomas. Então ela não tem isso aqui é endometriose, então tem muitos sintomas que podem lembrar. Eu tenho 2 casos que eram 2 irmãs, uma de quando veio para mim a primeira vez, 14 anos, ela tinha cólicas de desmaiar, mas ela não tinha fluxo muito elevado. E aí logo, uns anos depois, veio a outra com 12. Ela não tinha cólica, mas ela tinha um fluxo que durava 12 dias. E as duas tinham, né, endometriose. Tem um teste que eu uso, na verdade é um marcador tumoral chamado CA-125. Quando ele é coletado no período menstrual, quando o sangue já caiu na cavidade, entre o 2º e o 5º dia, 3º, 4º, né, nessas meninas ele estava alto. Só que quando ele é baixo, não significa que a pessoa não tenha, mas quando ele é alto, com certeza tem, e aí nós temos que ficar de olho. Eu valorizo muito a clínica, então eu sempre oriento as meninas que vêm para mim com muita cólica menstrual na adolescência, a gente já tenta, né, prevenir desde essa idade para que não ocorra. Inclusive eu tenho um caso que eu uso uma frase do Maurício Abraão, que é um colega de São Paulo, que ele é especialista em endometriose, que ele diz assim: felizes as que choram, porque essas serão consoladas. Então aquelas que têm sintomas, elas vão atrás. Aquelas que não sentem nada, elas não vão. E eu tive um caso que eu brinco que é o meu case de sucesso da endometriose de bastante tempo, que é uma paciente minha, não sei se ela está aqui assistindo. Essa menina, ela tinha 25 anos na época, quando ela apareceu com teratoma, que é um tumor no ovário, e naquela época eu fazia videolaparoscopia, e nós fomos para a cirurgia para retirar o teratoma, e a nossa surpresa foi que quando a gente entrou com o vídeo, ela tinha endometriose espalhada por tudo. Então foram cauterizados os focos que a gente enxergou, né? E a partir dali a gente fez um tratamento. Naquela época a gente já tinha uma medicação que era uma injeção, o Zoladex, né? E ela usou 6 meses e depois eu mantive ela sem menstruar, e ela na época não tinha medicações, assim, a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. Nós mantivemos ela com o próprio contraceptivo, sem menstruar. E depois passou um tempo, ela já teve 2 filhos, teve um aborto, e até hoje a gente nunca mais fez videolaparoscopia, porque nós temos muitas pacientes que já fizeram 3, 4, 5, 6 videolaparoscopias. Eu acho um absurdo hoje fazer isso, porque é um trauma maior para o paciente, é o risco cirúrgico e o trauma de passar de novo por um procedimento que para muitas pacientes acaba sendo dolorido. Então essas pacientes elas acabam tendo um sofrimento maior de passar por esse procedimento. Tem uma paciente minha aqui que eu sei que ela já passou por isso, né? Outra coisa que a gente tem também é a dor crônica lombar, que a gente confunde bastante com dor do ciático. Então tem pessoas que às vezes têm dor na perna que não tem explicação. Então seria uma outra suspeita de endometriose. E a cólica menstrual com dor nas costas também é um outro sinal que poderia ser endometriose. E depois a gente tem aquelas outras coisas, assim, a fadiga crônica, o inchaço na barriga, e muitas pacientes que às vezes são aquelas que vêm já, que não sentem nada, que elas têm infertilidade, né? Então, quem tem filho, quem talvez tenha algum sintoma que não seja paciente, tem que prestar atenção justamente para não deixar ela se espalhar. Eu acho que hoje um dos grandes problemas, nós temos a medicina baseada em evidência.
que eu não sei até que ponto ela nos ajuda ou ela nos atrapalha. Tem um conceito que é usado que é a infertilidade primária. É quando um casal em idade jovem, saudável, tenta durante 1 ano engravidar e não consegue. Então as minhas pacientes, eu até brinco com elas, paciente minha não demora para engravidar, porque aí eu só, né, libero elas, ó, vamos quando tiver certeza que vai querer engravidar, principalmente a paciente que tem endometriose. Já se sabe que tem endometriose. Porque essas pacientes, elas vão ficar 1 ano esperando. E se ela não sabe que tem predisposição para endometriose, então 1 ano ela vai começar a investigar. Então quando se vê, ela já está 2 anos e a endometriose já se espalhou. Então enquanto não mudar esse conceito de infertilidade primária, nós não vamos diminuir os índices de endometriose profunda. Então essa é uma preocupação que eu tenho. Como é que é feito o diagnóstico? Né? Eu ainda acho que a clínica é soberana. O exame da paciente, eu já descobri muita endometriose pelo exame de toque, que eu até brinco, né? Tinha um senhor que ia na casa do meu pai quando nós éramos crianças, que perguntava a hora pra ele, ele fazia assim, engane com seus próprios olhos, mostrava o relógio. E eu brinco com as pacientes que eu gosto de me enganar com meus próprios dedos, né? Então, muitas vezes a gente consegue fazer o toque, né, no local onde a paciente sente a dor. E aí tu identifica os locais onde tem endometriose. Então, hoje, a ressonância magnética associada com o exame clínico e a história da paciente, o exame físico, né, e a história da paciente, eu acho que são os 3 grandes aliados que nós temos no diagnóstico da endometriose. Porque as ecografias transvaginais, essas normais que se fazem sem preparos, elas não são efetivas, porque esse é um dos grandes problemas. Porque eu já tenho ainda, continua chegando pacientes para mim com muitas ecografias normais, né, e com dor, e não, eco tá normal, tu não tem nada. Então, a ecografia transvaginal com preparo de intestino, aí ela teria e aí teria que ser o médico experiente também. Isso é uma outra coisa que eu sempre brinco, né, que não adianta nós ter uma BMW se não tiver um bom motorista. Então, isso também influencia muito. Eu tenho o Dr. Regis Valdívia, que é um colega que mesmo sem preparo de intestino, ele já fez muito diagnóstico de endometriose nas minhas pacientes. Tem a ecocolonoscopia e o diagnóstico definitivo, assim, seria a videolaparoscopia, né, que ela funcionaria tanto como diagnóstico como tratamento, e aí funciona nos dois, né. Então, pela vídeo, a gente conseguiria ter ideia da classificação, né, se ela seria leve, né, ou mínima, né, moderada ou avançada, daí seria a classificação dela. Agora nós entramos numa parte importante que é o tratamento. Então, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos muitas opções, era medicação, que eram os anticoncepcionais, né, que funcionavam para evitar a gravidez e eram usados para tratamento da endometriose. O Zoladex, que era um inibidor do eixo central, era outro que se usava, só que ele tinha muitos parefeitos, porque ele causava uma menopausa precoce, então essas pacientes tinham fogacho, ressecamento vaginal, todos os sintomas que a menopausa dá. Então, dependendo do sintoma da paciente, do grau da endometriose e o objetivo da paciente. Então, se a paciente quer engravidar, nós temos que preservar a fertilidade dela e tentar que ela engravide o mais rápido possível, né, depois do diagnóstico. Se a maioria dessas que já tem um diagnóstico de endometriose, elas já chegam para mim que já tentaram engravidar e não estão conseguindo. Então, essa paciente a gente acaba tendo que correr contra o tempo. Então, nessas pacientes nós teremos que usar medicações que não inibam a ovulação. E aí é que a gente entra com tratamentos mais que não são hormonais, né? Na minha prática, a gente tem tido alguns resultados bons. Tem algumas coisas que dependem da paciente, por exemplo, a qualidade do sono. A melatonina, ela é um potente antioxidante, então existem muitos estudos, né, que a falta do sono, na verdade a falta da melatonina, seria uma causa, né, da endometriose. Então a melhora do sono, até mesmo a suplementação com a melatonina faz parte do tratamento. O manejo do estresse, porque eu acredito que aquelas mulheres que têm sangramento na cavidade e que fazem, os 10% que fazem focos de endometriose, eu acho que aqui talvez o fator estresse seja um dos grandes aliados, né? Então aqui, qual é o tratamento que se recomenda? Meditação, relaxamento, fisioterapia pélvica, atividade física. Mas a paciente tem dor, vai fazer atividade física. Geralmente a atividade física libera substâncias que ajudam a aliviar a dor, né? A mudança no estilo de vida, né?
são renúncias que acaba tendo que se fazer, principalmente assim evitando alimentos, né, que aumente a concentração no organismo de estrogênio, que causa a predominância estrogênica, como nós falamos antes. O leite, os laticínios em geral, o glúten, a cafeína. Um que me preocupa, e provavelmente todas as lives que eu vou falar sobre isso, que as pessoas ainda usam como um divertimento, é o álcool. Então o álcool nós temos dois problemas. Uma, que ele estimula a produção do estradiol. Porque a minha preocupação não é só a endometriose, é o câncer de endométrio e o câncer de mama. E além disso, ele diminui a absorção das vitaminas do complexo B. E isso faz com que aconteça a hipometilação do DNA. Então esses seriam dois fatores que o álcool seria um dos grandes responsáveis. Então o álcool seria talvez, junto com a lactose e o glúten, os 3 alimentos que eu acho que são mais perigosos para a endometriose. Sem contar os que a gente já sabe que é mesmo, né? Porque esses aí eles não são vistos assim como problema. Né? Os alimentos processados, conservantes, acidulantes, isso aí a gente já sabe que realmente é um problema. Medicamentos. Qual é o objetivo? Nosso objetivo é aliviar a dor da paciente, preparar ela para a gestação. Nós temos, assim, dentre os medicamentos, nós temos especificamente um comprimido, que é o Dienogest, só que esse aqui é um que inibe a ovulação, ele é a forma de um anticoncepcional, só que na bula ele não fala para isso, ele é especificamente para tratamento de endometriose, ele é de uso contínuo, né, é um comprimido diário. Tem estudos que mostram que ele consegue controlar a endometriose, porque a endometriose, na verdade, cura ela não tem. O que a gente tem é um controle dela. Então, se a gente aliar alimentação, medicação, suplementação, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a gente consegue ter um bom controle. Eu provavelmente deve ter alguma paciente minha aí que já vai fazer mais de 15 anos que convive muito bem com endometriose, sem dor, sem comprometimento de bexiga, intestino, né? Que são as mais graves que a gente tem, que é a endometriose profunda. Então, nós temos uma outra medicação que eu acho ela o padrão ouro. Só que tudo que é usado demais, sem controle, até agora foi bem recente, é a gestrinona. A gestrinona, ela existia para tratamento da endometriose. Só que um dos para-efeitos da gestrinona era o ganho de massa muscular, a melhora da libido, tanto que ela foi chamada de chip do tesão. E isso se tornou um comércio. Então hoje nós temos médicos, né, já tem até não médicos, né, colocando implantes de gestrinona. Então isso aconteceu agora, a Sociedade de Ginecologia e a Sociedade de Endócrino entraram com processo na Anvisa, né, queriam tirar ela, né, do mercado, só que eu acho que isso seria para a paciente com endometriose seria uma tragédia, porque ela é principalmente para endometriose profunda. Quem é minha paciente já usou a gestrinona, muita gente já conseguiu engravidar após o uso da gestrinona e muita gente conseguiu dar qualidade de vida com ela. Então, em função desse uso abusivo, a gente teve esse problema recém, mas eu ainda acho que ela é um excelente tratamento para endometriose. Só que a gestrinona e o Dienogest, eles inibem a ovulação. Então, esses seria para fazer o tratamento, só que a partir do momento que a paciente tenta engravidar, que esse é um problema, porque daí os médicos eles dão o tratamento, e aí, ou fazem a vídeo, e aí agora tu vai lá e tenta engravidar. Aí é que é o problema, porque aí elas vão continuar os mesmos focos. E muitas vezes não é nem orientada na alimentação e suplementação. Tem alguns que nós temos experiências, assim. Tem um chamado Miodesin, que o grupo do Dr. Elcimar Coutinho, na Bahia, eles foram o grupo que mais estudaram endometriose no mundo. Eles conseguiram identificar todas as reações bioquímicas, inflamatórias que acontecem no endométrio. E eles fizeram protocolos de uso do Miodesin com a gestrinona. E o Miodesin ele foi feito a partir de 2 chás, que é o chia amarelo e unha de gato. Então eu já tenho há muitos anos que eu uso essa dupla junto com o transresveratrol, que eu já consegui baixar o CA 125 e melhorar a dismenorreia, né, a cólica e até o fluxo das pacientes, né? Então eu tenho uma experiência boa com esses 3 suplementações. Claro que daí a gente usa junto o quê? Vitamina D, as vitaminas do complexo B, suplementar o magnésio, que são aqueles que entram no lance de metilar o DNA.
Aí tem estudos assim da cúrcuma, já tem estudos assim de óleo essencial como copaíba, o gengibre, a N-acetilcisteína, a melatonina, como eu falei antes, né? E um tratamento que ele é muito praticado ainda por colegas que são especialistas em endometriose e que me assusta um pouco é o DIU hormonal. Porque eu tive um caso, que acho que vale a pena comentar, que era uma menina que ela tinha cólica desde da primeira menstruação. E ela constava com a médica da mãe dela a vida toda. Então, dos 12 aos 27, ela sofreu muito com cólica. E aí, com 27 anos, ela resolveu trocar de médica. E aí ela constou com uma colega que disse, olha, a gente vai colocar um DIU hormonal, aí tu não vai ter mais sangramento, não vai mais ter cólica, e nós vamos resolver o teu problema. Só que essa menina, ela tinha ovário policístico. Ela engordou, caiu o cabelo, teve acne, espinhas, e aí ela foi numa colega minha que é cirurgiã plástica para fazer lipo. E essa minha colega disse, olha, vai lá pra Juliana, tira isso aí, porque essa minha colega já sabe que para paciente com ovário policístico, o DIU hormonal é um problema. E quando essa menina veio pra mim, no exame de toque, eu já vi. Ela tinha o útero totalmente fixo. Depois da ressonância, ela tinha focos no intestino, tinha 3 focos no intestino. Os ovários estavam grudados no útero. Então, essa menina a gente não sabe nem se ela vai conseguir gestar. Então, aí vem aquela ilusão. Se eu não estou sangrando, tá tudo bem. Só que a paciente não sangra, mas ela continua com os mesmos hábitos, ela continua com a ilusão que ela está controlada. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Né? Eu me preocupo muito nessas pacientes que têm o DIU hormonal. Eu, inclusive, investigo bastante em relação à endometriose. Porque como ele não inibe a ovulação, na ovulação nós temos picos do hormônio, que é um dos que está associado com a endometriose, que é o estrogênio, de 400 a 800. Eu já peguei pacientes acima de 2.000 nesse período da ovulação e pacientes com endometriose mais avançada. Eu tenho observado, eu sou meio cientista maluca, eu tenho observado nesses anos, porque todo mundo fala assim, que a gestação e a amamentação protegem contra câncer de mama, mioma, endometriose, câncer de endométrio. Só que eu venho pedindo dosagens, porque isso é uma coisa que a maioria não faz, eu venho pedindo dosagem de estradiol e de estrona nas gestantes. Eu tive uma paciente a semana passada que eu nunca vi algo parecido. Ela estava com 15.899 de estradiol. Então, será que a gestação, eu acredito que talvez mais a amamentação, que os níveis caem mais, do que a própria gestação. Então, isso é uma coisa que eu acho que teria que ser, porque aí essa menina, o que eu orientei? Nós vamos ter que ter cuidado da tua vida pós-amamentação, para nós vermos o que está causando na gravidez é comum acontecer, mas nesse excesso ela deve ter problemas maiores. Acho que a alimentação contribui, mas é uma observação que eu gostaria de fazer, porque quem já foi grávida comigo sabe que eu peço esses exames, né? Outros tratamentos complementares que nós temos é a acupuntura, a fisioterapia pélvica, já tem estudos, né, da ozonioterapia, inclusive eu já tenho pacientes minhas que fizeram ozonioterapia, que aqui nós temos uma outra limitação, que a nossa medicina não permite, né, nosso conselho não permite que os médicos façam ozonioterapia, então muitas vezes as pacientes fazem ozônio daí com outras, né, profissões, mas eu já tive bons resultados, já tem estudos também. O outro seria o equilíbrio da microbiota. Então, hoje nós temos, né, a desintoxicação da parede do intestino, não é só suplementar os probióticos, os prebióticos, né, nós temos que fazer um trabalho todo, né, de desintoxicação da parede do intestino para tentar equilibrar essas microbiotas, né, que poderiam estar associadas com a endometriose. E o tratamento cirúrgico, ele seria reservado para aquelas pacientes que têm contraindicação de uso de medicamentos, né? Aquelas pacientes que desejam gestar e aquelas pacientes com endometriose profunda. Recentemente eu tive um caso de uma paciente minha com endometriose profunda que ela foi para cirurgia, né? E teve que retirar 8 centímetros do intestino. Então era uma endometriose muito profunda. Então nesses casos nós não temos como fugir da cirurgia. Eu tô tentando fazer umas lives mais curtas, porque as primeiras elas foram muito longas. Aqui eu fiz um apanhado da endometriose. O que eu gostaria de deixar de mensagem no dia de hoje, né?
prestar atenção na sua saúde, na das filhas, né, em relação à menstruação, né, os médicos não acreditarem só na ecografia transvaginal, examinarem as pacientes. Então, as pacientes que têm esses sintomas, como a gente falou antes, que elas não se contentem só com isso, né? Que elas busquem profissionais que investiguem mais, né? Eu sempre digo que quanto os exames, eles são complementares, né? E eles nos ajudam muito. Então, eu, né, já tive problemas com planos de saúde em função de eu pedir muitos exames. Só que assim, a vida de uma pessoa, ela é mais importante que a vida dos planos, né? Então isso, desde o início da minha profissão, eu estava com isso bem definido. Então eu acho que talvez esse seja o problema. A economia de exames acaba causando uma tragédia na vida das pacientes, porque eu já tive pacientes que chegaram para mim destruídas pela endometriose, né? Pacientes que não tinham nenhuma qualidade de vida. Então essa era a minha mensagem de hoje. A semana que vem eu vou estar aqui de volta nesse horário. A nossa convidada semana que vem vai ser a doutora Cíntia Presser. Ela vai falar sobre obesidade e balão gástrico. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada pelo carinho e pela presença de vocês. Boa noite.